Olá, eu vim aqui apresentar o Sistema Desendividador, que é um sistema de apoio à decisão para a priorização de pagamentos de dívidas. Eu sou Larissa, sou bacharel em contabilidade, bacharelando em sistemas de informação, sou contadora. E o que é o desendividador? É um sistema de apoio à decisão que tem justificativa social e financeira, pensado para a priorização de pagamentos de dívidas que possui benefício social frente ao endividamento brasileiro. O objetivo do desendividador é auxiliar a organizar as suas dívidas, compreender o risco associado a cada dívida, definir uma ordem racional de pagamento, se baseando em critério jurídico, financeiro e essencial. Contextualização do problema. O endividamento das famílias brasileiras se encontra em níveis históricos e isso é demonstrado em pesquisas em séries históricas de 2024 e 2025 da OCNC, apresentado em notícias do G1 e também no Serasa. Isso tem trazido impacto social, emocional e financeiro, inclusive vem adoecendo as pessoas e também levando a ter comportamento de risco, como apostas, utilização de bets, de jogos de azar, o que acaba agravando ainda mais o cenário. E demonstra que existe uma necessidade de ferramentas educativas e explicáveis. Dívida não é apenas uma questão financeira, ela é social, é emocional e é jurídica. E a falta de ferramentas para priorizar dívidas de forma objetiva. E por isso um SAD, que ele tem a possibilidade de orientar sem impor. Referencial teórico, minha principal fonte foi a Serasa e o SPC Brasil, e principais conceitos utilizados é a questão do risco essencial, que tem a ver com a sobrevivência e a dignidade humana, por exemplo, a água, a luz, gás, o risco jurídico imediato, que é o risco de perder os seus bens por penhora, por execução, você perder seu imóvel, você perder seu veículo pelo não pagamento de uma dívida. O risco jurídico não imediato, que é aquele que vai ter uma pontuação menor dentro do sistema, que é o risco da negativação, e o risco financeiro, que é o custo da dívida, é o quanto que a sua dívida ela vai crescendo ao longo do tempo se você não paga. O sistema ele segue um princípio de mitigação hierárquico de risco e eu utilizei as técnicas de sumarização, onde as informações, os dados brutos, são transformados em indicadores sintéticos, que é tudo aquilo que é apresentado no sistema. Classificação eu utilizei porque eu tinha variáveis qualitativas ordinais e eu tinha variáveis quantitativas contínuas e eu precisava converter tudo em uma única coisa para poder seguir com o meu modelo. E eu fiz a conversão tudo para o ordinal. Também a classificação é aplicada no sistema na classificação das dívidas segundo a prioridade de pagamento. O agrupamento, eu utilizei agrupamento CAMIS a partir de uma base de dados real de juros, justamente para definir essas faixas de juros, para transformar os juros de variável numérica contínua, de uma quantitativa contínua para uma qualitativa ordinal. O sistema ele tem módulo de entrada, o usuário vai cadastrar, vai escrever sua renda, sua despesa, os dados de suas dívidas. O sistema ele faz o processamento, sendo que o subíndice financeiro ele é calculado com base na faixa de juros, de valor e de tempo, e os demais cada um tem uma pontuação fixa, jurídica, essencial, não essencial, que é somado no modelo. E a saída, o sistema ele apresenta todas as dívidas em ordem de prioridade, apresenta uma projeção financeira, demonstrando quanto que as dívidas que tem custo, que tem juros, cresce no decorrer de um mês se não for paga. E tem essa apresentação geral de todas as dívidas e tem uma apresentação que considera apenas as dívidas que o usuário conseguiria pagar dentro do valor que ele tem disponível. As dimensões do modelo, essencial, financeira e jurídica. Se a dívida ela é essencial,
ela teria uma pontuação 4, financeira, isso é calculado, o jurídica imediata é 2 e o não imediata 1. Trouxe os diagramas, diagrama de uso, o usuário informa a credencial, o sistema verifica, concede o acesso, o usuário informa a renda mensal e gasto fixo, calcula o valor, o sistema calcula o valor disponível, daí cadastra as dívidas, o usuário edita a dívida, pode excluir a dívida, o sistema, deixa eu trazer o outro diagrama que tá maior, aqui no módulo de entrada vai cadastrar a dívida, o sistema ele vai fazer a classificação do risco, cálculo do subíndice financeiro, soma das dimensões, chega ao IP final e ranqueia. E aí tem o módulo de saída, que é para apoiar a decisão. Fluxograma do sistema. O sistema possui tela de login, tela de cadastro e a tela principal. Trouxe aqui alguns endereços úteis, que é o repositório, o código do caminhos, o banco de dados e onde está disponível a aplicação web. Agora eu vou apresentar o sistema. Aqui está o desenho de endividador, conforme sugestão em sala. Ele possui o modo claro, modo escuro. Outra sugestão de melhoria que teve foi de apresentar apenas o IP com valores inteiros, que antes estava sendo apresentado com decimais. E aqui o usuário ele cadastra sua renda, o valor da despesa, o sistema ele calculou zero porque eu coloquei uma renda inferior ao da despesa. O sistema ele vai calcular e vai apresentar aqui o que é possível pagar dentro desse valor. Deixa eu colocar um valor aqui menor. Pronto. Aqui são algumas dívidas que eu já tinha cadastrado. Em primeiro lugar, vão ser apresentadas aquelas que são consideradas essenciais, a conta de luz, de água, de gás. Depois está sendo apresentado aquele que tem consequência financeira e jurídica. E aqui seguido, os que possuem apenas consequência financeira. Se eu tivesse aqui uma dívida que tivesse consequência financeira e jurídica imediata, ela ficaria acima dessa. Deixa eu cadastrar. Vou cadastrar um financiamento, vou colocar aqui R$1.000 com juros de 3%, um mês. E aqui, consequência jurídica imediata. Pronto. Ele já se apresenta acima do financiamento do veículo. E considerando as dívidas que possuem apenas a consequência financeira, o sistema ele ordena a partir do valor dos juros, do crescimento da dívida, sendo colocado como prioridade aquelas dívidas que mais crescem, que crescem mais rapidamente com seu não pagamento de um mês para o outro. Esse é o sistema. Aqui para criar, no meu caso o meu já está criado. Enfim, que eu botei assim a fácil. Como melhoria para futuras versões, eu penso em dar pesos diferentes a juros, valor do tempo, juros, valor e tempo na dimensão financeira através de regressão. E também pretendo fazer uma previsibilidade dos valores futuros em períodos variados, porque hoje o sistema está apresentando apenas o crescimento da dívida ao longo de um mês. Coloquei, se não for pago nesse mês, essa dívida passará de 1.000 para 1.030. E aí uma melhoria seria demonstrar esse crescimento, várias faixas de tempo possível de acordo à necessidade do usuário. Enfim, é isso. Agradeço a atenção.